Mas também tem notícia boa. É isso mesmo. Sorria, torcedor rubro-negro. Tem jogador chegando ao rubro-negro na contrato de 4 anos até dezembro de 2028. O jogador já assinou com o Flamengo. Rapaziada, a imprensa esportiva trazendo as informações de bastidores do Flamengo, os novos reforços aí chegando no Mengão, repercussão também das quartas de final da Copa do Brasil. O Flamengo enfrenta o Bahia. Eu separei aqui 2 cortes da imprensa. Já se inscreva, aciona o sino, deixa o seu like e vambora pro vídeo. A gente vai debatendo aqui, até aqui, os confrontos definidos, sem saber onde é o jogo da ida e o jogo da volta. De um lado da chave, Vasco e Furacão, Galo e São Paulo, e da outra, Flamengo e Bahia, Corinthians e Juventude. Jogo a jogo. Vasco e Furacão, Martim. Aberto, hein? Eu acho que o Atlético Paranaense sempre jogando... Algum aí não é aberto? Não, todos. Nenhum tem favoritismo, claro, não. Talvez o Flamengo seja um time mais poderoso, com mais elenco, mais dinheiro. Eu tô vendo o Vasco nesse momento mais forte que o Furacão. Mas o momento não é, exato. É uma reviravolta da temporada, né? Há pouco tempo, assim, quando termina os estaduais, e começa o Campeonato Brasileiro, a gente viu o Furacão do Cuca, vai brigar por título, o Vasco do Ramon. Brigar lá embaixo para tentar se salvar. A balança se inverteu. Hoje o Vasco, para mim, tá bem mais forte que o Furacão. A questão da Copa do Brasil é que entre o sorteio e os jogos tem tanto tempo que muita coisa pode acontecer, né? Até lá pode... Eu aponto o Vasco favorito aqui, vocês. Eu acho que deu uma equilibrada. Não, mas favorito não. O Vasco tava 50-50. perdendo agora do Criciúma, ainda tá lá embaixo, deu uma melhorada, mas e o Furacão piorou. Mas eu acho que eles... Aponto o Vasco com um astral melhor no momento. Assim, pode ser, mas é nível parecido, tá aberto. Foi bom o sorteio pro Vasco, sonhando, né, voltar, conquistar um título, enfim, anos ruins. O sorteio foi interessante. Eu acho que o mando de campo vai decidir. É verdade. E jogar o segundo em casa vai levar uma vantagem. Até porque nesse caso me parece muito óbvio dizer que o Vasco tem um favoritismo grande em São Januário, favoritismo, e o Furacão na Arena da Baixada. Exatamente isso. Né? Então acho que esse confronto aí, o mando de campo do segundo jogo vai decidir muita coisa. Você acha que é melhor decidir em casa, sempre? Não sempre. Nesse duelo especificamente? Esse duelo sim. Quem decidir em casa o segundo jogo... Jogar em casa sabendo exatamente o que você precisa fazer. E por as duas equipes serem fortes em casa. Então, assim, quem decidir em casa sabe que tem uma possibilidade mesmo de vir de um jogo... De ter perdido o primeiro jogo, tem força para revirar qualquer placar. Galo e São Paulo, Conrado. Equilibrado também, equilibrado. Eu acho que pro começo da temporada a gente esperava bem mais do Galo, né? Bem mais, tá jogando abaixo. Mas o São Paulo também, que já teve uma arrancada ali com o Zubeldia, mais empolgante, acho que agora também já deu uma caída, enfim. Verdade que a gente está num momento da temporada que tem pouca gente jogando assim muito bem, viu? Então eu acho que essa Copa do Brasil aí tá bem equilibrada, tá bem aberta nesse sentido. Acho que Galo e São Paulo é um grande duelo, talvez o mais interessante ali. Flamengo e Bahia também é muito bom, mas acho que o Galo e São Paulo, acho que é o mais equilibrado, assim. Vejo o São Paulo favorito, hein? Vejo o São Paulo melhor que o Galo. Hoje o São Paulo melhor que o Galo. Até lá, os dois times já vão ter decidido sua vida na Libertadores. Talvez já estejam num momento diferente do Campeonato Brasileiro, enfim. Falando hoje, pode ser que uma eventual eliminação na Libertadores... Exato, mude alguma cause coisa. danos, a sequência de Campeonato Brasileiro. Mas se o jogo fosse amanhã... Eu diria, cara, o São Paulo tá numa vantagem. Até porque tem no seu mando hoje uma vantagem, cara, que é o gramado. O Galo manda o jogo, mas joga num pasto, cara, que pode prejudicar o Galo como mandante nesse caso. E acho que quem ganhar daí é favorito no outro duelo. Só que a questão é que os dois jogam no mesmo gramado. Qual a vantagem? Por exemplo, o jogo da volta, o Galo tem que fazer a diferença. É mais complicado para ele fazer a diferença num gramado que é ruim. É mais fácil para quem quiser amarrar o jogo num gramado ruim, no caso da Arena MRV. Se a escolha for essa, mas também para jogar fora de casa, o Galo vai ter o Morumbi, um gramado bom para jogar fora de casa. Mas onde o São Paulo é muito forte, né? Se você pensar o que o São Paulo tem feito como mandante, já desde o ano passado, é o atual campeão, né? Eliminando times que eram tidos como mais fortes, caso do Palmeiras, caso do Flamengo na final, né? E é um time que está jogando bem Copas, o São Paulo, né? Priorizou, né? Deixou claro. Está jogando muito bem as Copas. Está claro que a prioridade é essa. Está claro. Está tá bem claro. evidente. Mas e você? Pro Conrado 50-50, eu vejo o São Paulo favorito? São Paulo um pouquinho. 55 também pro São Paulo. São Paulo um pouquinho. Vamos pro outro lado da chave. Flamengo e Bahia. É difícil projetar o Flamengo, porque, assim, quinta-feira o Flamengo vai ter um jogo definidor da temporada. Pois é. Se ele não avança na Libertadores, vai ter um terremoto na Gávea, né? Sim. No Ninho do Urubu, mais precisamente, que é onde é o futebol rubro-negro.
Mas, então, falando com as informações que temos hoje, Flamengo e Bahia, como você vê esse confronto? Eu acho bem equilibrado, acho 50-50. O Bahia veio aqui no Maracanã agora no jogo do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Tudo bem, perdeu no final ali, mas jogou bem na maior parte do tempo. Eu acho bem aberto esse jogo, bem E é equilibrado. a chance de título para o Bahia na temporada, Eu né? ia falar isso. A diferença para o Bahia é que o brasileiro já está fora, dificilmente consegue pegar os líderes e a Copa do Brasil ficou com uma chance de título. Ou seja, o Flamengo dividido em 3 frentes, digamos que ele avance quinta-feira, né? Um Brasileiro, ponto importante. Copa do Brasil e a Libertadores. O Bahia ele pode priorizar esse jogo, fazer o seu planejamento para esse jogo. O Flamengo vai estar mais dividido se passar Tem quinta-feira. um ponto importantíssimo sobre esse jogo. O jogo de volta, a data base dos confrontos da Copa do Brasil é na quarta-feira seguinte ao jogo Brasil e Paraguai Paraguai-Brasil pelas eliminatórias. Data FIFA. O jogo é na terça, a seleção brasileira joga terça. No dia seguinte seria esse jogo aí. Meu palpite, minha sensação, que a CBF vai empurrar esse jogo para quinta, porque o Flamengo vai ter jogadores convocados. O Uruguai, que tem vários jogadores no Flamengo, joga na Venezuela na terça-feira à noite. Então, assim, isso vai ser decisivo Bem também. importante Vai ter aquele essa negócio informação, de né? avião, bota jogador em avião, sai correndo e tal. Cara, essa é uma informação que muda o confronto. Cara. Muda o confronto, exato. Muda o confronto. O desgaste que esses caras podem ter. Assim, Atlético Paranaense Que, vai ter jogador que o jogo convocado, seja o Galo quinta. vai ter... Que o jogo seja quinta. O desgaste que esses jogadores podem ter terça Isso. pode ser determinante para esse jogo. E o Flamengo já tá em frangalhos, né? Com várias O lesões e Bahia tal. tem o imagina. Arias, né? Mas fora ele não deve ter nenhum Não outro. tem ninguém. Vários nenhum outro times aí convocado. vão ter jogadores convocados. O Atlético Paranaense vai ter, o Galo vai ter, o São Paulo vai ter, mas nenhum vai ter o dano que o Flamengo vai ter. Curioso, né? O Bahia não tem nenhum jogador na mira, assim, né? Santiago Arias. Só o Arias, de seleção brasileira. Assim, por exemplo, o Jean Lucas, eu acho que ele poderia ter uma chance. Não acho nem um pouco absurdo. Um jogador jovem, de Acho que dinamismo, eu mas não eu acho que vejo, não tá não. no radar. Nem o Caio Alexandre, assim, embora seja Seria muito bom absurdo jogador. ser convocado. Vamos ver, são bons jogadores, mas não. Eu acho que tem muita gente Já na o Flamengo, frente, ele na pode ter posição. nessa data FIFA, vai sendo bem... Já vazou a lista, a pré-lista do Ele pode ter do Gerson, Brasil. Pedro... Ayrton Lucas acho difícil, Ah, mas... então o Lucas não vai. somados a Varela, Fabrício Pulgar, Fabrício Bruno... Também três. não deve ir, sendo Soma- realista. Quem? Fabrício Bruno, também não deve ir. Não sei, cara. Mas tá aí, né? Assim, Somados palpite- a Arrascaeta, Yes. Varela, De La Cruz. Pulgar e De La Cruz. E Vinha tá machucado, Ele tá machucado. Mas Tá, imagina, mas é De La muita Cruz, gente. Varela e Pulgar O Flamengo pode ter meio time, mais de meio time, disputando uma data FIFA Na na terça. semana do jogo, na terça. 24 horas antes, ou 20 horas antes. eu acho que dos brasileiros, o Pedro, né? Aí tem que ver a questão da lesão Cara, dele. isso pode definir o confronto, cara. E aí o Gerson, acho que tá jogando bem, mas acho que tem. Contra o Bahia Outros que vai caras estar à só frente treinando, também. trabalhando Só em treinando, conjunto. porque não vai ter jogo do Campeonato Brasileiro. Isso é entre um jogo e outro, né? Esse jogo é na quarta-feira, é o segundo jogo. O primeiro jogo é antes da data FIFA, Entre um o jogo e segundo jogo é outro. depois. Cara, Isso dá uma equilibrada grande mesmo no confronto. rapaz. E lembrar que o Bahia acabou de eliminar o Botafogo. Ou seja, que você, na teoria, né, também o Botafogo E tem o- mais time, tem mais investimento, mas o Bahia eliminou o Botafogo. E pode ser pior, né? Se o Flamengo for eliminado da Libertadores, já vai chegar mais pressionado ainda para essa decisão. Olha, eu acho que corintianos podem ter esfregado a mão assim, Juventude, mas será que o Corinthians é favorito contra o Juventude? O Juventude tá bem, tá Então, fazendo um campeonato brasileiro melhor que o do Corinthians, muito digno. né? Será jogar em Caxias? Juventude deu um baile no Corinthians em Caxias. Tô assim, Foi 3-0? foi 2-0, se a memória não me falha. Na questão mando, o Juventude é fortíssimo, como o Corinthians também imagina ser num confronto como esse. Esse aí, como o Rick falou Esse sobre também o é outro primeiro jogo, jogo, quem decidir em casa, né, tem muita vantagem. E o Juventude, assim, provavelmente vai mais leve do que o Corinthians. Ele vai estar pressionado com o rebaixamento. É. Eu não consigo enxergar o Corinthians. Não, o Corinthians é favorito pra E o- caramba e o nesse Corinthians- confronto. Pelo menos o que o Ramon deu a entender, a prioridade é o Campeonato Brasileiro, né? Não sei se vai chegando mais perto, isso vai mudando, mas E até ele pelo- poupou nas Copas, né? Pelo Botou time, né? Talvez ele sonhar, opa, é o Juventude, dá pra gente passar mais uma fasezinha, enfim. Mas eu acho todos os 4, foi o que a gente falou lá no começo, que eu falei, estão todos muito equilibrados. Eu não vejo favoritismo de ninguém. Realmente esse sorteio ficou interessante, assim, todo mundo assim, sonhando, cara. Tá todo mundo sonhando aí com o título, chegar
chegar numa final, e para alguns clubes que estão numa crise, né, não está naquele ápice do futebol, dos investimentos, é um caminho, né? É a beleza das Copas, né? A beleza do mata-mata. Dá pra sonhar, cara. Quem passar tá na semifinal. Bota o chaveamento, porque dessa vez a gente já tem o caminho construído até a decisão. Então, Vasco e Atlético, quem passar encara o vencedor de Galo e São Paulo. Aqui desse lado a gente está falando só de campeões da competição. E do outro lado, o Bahia. É o time que não venceu a competição, né? Flamengo, Corinthians e Juventude já venceram. Dos 8, só o Bahia, cara. É o time que não tem esse título. Certo? Não falei bobagem, não. Só o Bahia é o time que não tem. Então, quem passar de Flamengo e Bahia encara o vencedor de Corinthians e Juventude. O Corinthians vem numa draga danada nos últimos anos, mas é incrível como na Copa do Brasil ele vem chegando, né? Como foi o Flamengo antes de 2019, né? Antes daquele grande ano, o Flamengo na Copa do Brasil sempre chegava. Verdade. Você viu, o Corinthians fez a final de 18 com o Cruzeiro, já estava num momento ruim. Eliminou o Flamengo, né? Eliminou o Flamengo na semi, fez a final com o Cruzeiro, perdeu do Cruzeiro do Arrascaeta. Ano passado chegou na final. Ele vem conseguindo se manter, o que mascara um pouco o fracasso do Você olha no Campeonato Brasileiro e fala, como é que esse time aqui que está em 10º alguma coisa na Copa do Brasil chega? Muito pela força de jogar em casa, né, Rizek? Sim. O Corinthians sempre muito forte, quando são 2 jogos, né, tem a possibilidade de... Vamos para as informações, como eu falei na introdução, duelo do Flamengo na Copa do Brasil, nas quartas de final da Copa do Brasil, definido. Flamengo vai jogar o primeiro jogo lá em Salvador e o segundo jogo aqui no Rio de Janeiro, no Maracanã, obviamente. Então o Flamengo decide em casa, tá? E o Flamengo, na outra chave, por exemplo, tem o Vasco. Pois é, se o Vasco passar do Atlético Paranaense, pode pegar Atlético Mineiro ou São Paulo. E aí o Vasco pode chegar à final para pegar o Flamengo. Tem também São Paulo. O Flamengo pode pegar o São Paulo na final novamente da Copa do Brasil. Então, Copa do Brasil definido. Vamos para as próximas informações. Uma atualização do caso Wesley. Galera, quando eu trouxe o outro vídeo, quando eu fiz o outro vídeo, os dirigentes do Flamengo ainda não tinham se manifestado sobre a desistência da Atalanta em contratar o lateral direito Wesley. E eles, lá no sorteio da Copa do Brasil, falaram com vários jornalistas presentes e justificaram, falando que não teve demora de documento, que não entenderam o porquê da atitude da Atalanta. Spindel disse que eles não iam liberar o jogador viajar sem contrato assinado, que isso aqui não é várzea. Eu só queria lembrar o seguinte, o Flamengo, antes de vender o Mateuzinho, lateral direito ao Corinthians, liberou o Mateuzinho para viajar. Mateuzinho ficou treinando dias lá no CT do Corinthians, sem contrato assinado. Depois o Mateuzinho foi devolvido ao Corinthians, e aí depois ele acabou sendo vendido. Mas esse discurso de que o Flamengo não ia liberar, que não é várzea, que não ia liberar um jogador viajar sem contrato assinado, isso não cola, Bruno Spindel, porque vocês sabem muito bem qual é a verdade. Tanto é que o jogador Wesley ia viajar hoje, terça-feira, para Florianópolis, porque ele é de lá, a família dele é de lá, ele ia viajar para Florianópolis para se despedir da família, dar um beijo e um abraço na mãe e de lá viajar para a Itália. O jogador estava liberado pelo Flamengo. Só que vocês, dirigentes do Flamengo, que foram, como que eu vou dizer, incompetentes nessa situação envolvendo Wesley, vocês não sabiam que, ou não imaginavam que a Atalanta ia voltar atrás e ia contratar um outro jogador para a posição. E foi o que aconteceu. Pois é, tanta soberba, enrolaram a Atalanta pra caramba, ficaram mandando documento atrasado, respondiam horas depois o WhatsApp, a verdade é essa. E quando mandavam um documento, mandavam com alteração. Isso não é informação. Eu vou dizer o que eu acho. Eu acho o seguinte, vocês estavam tentando ganhar tempo em cima da Atalanta enquanto buscavam um jogador para reposição ao Wesley. Só que vocês esqueceram que vocês estavam lidando com um clube extremamente sério, que é a Atalanta. Não é o Corinthians, que é várzea, igual vocês negociaram o Mateuzinho no começo do ano e vocês liberaram o jogador sem contrato assinado. Essa desculpa não cola. Vocês foram incompetentes, perderam uma negociação que seria maravilhosa para o Flamengo, arriscaria que seria a melhor da história do Flamengo, a verdade é essa. Foram incompetentes e agora estão jogando a culpa em outras pessoas. O Wesley, nesse momento, está revoltado com a situação, a verdade é essa. Triste, porque ele iria assinar o contrato com a Atalanta, que é um baita clube da Europa, contrato de 5 anos, ganhando quase o triplo do que ele ganha atualmente aqui no Flamengo.
Só em real, para você entender, 800 mil reais por mês ele ia ganhar na Atalanta. Tava tudo certo. Tudo certo. O cara ia viajar para se apresentar. Tudo certo. Dar um beijo na mãe em Florianópolis e de lá, ó, partiu Europa. E vocês foram incompetentes. Sendo que o Marcos Braz já havia dito que o jogador estava bem encaminhado para ser vendido. Vamos agora para a notícia ruim, antes de falar da boa. Eu vou terminar o vídeo com notícia boa. A decisão foi minha. Notícia ruim, Arrascaeta lesionado, está confirmado. O Flamengo emitiu um comunicado e disse o seguinte: Arrascaeta realizou exames que apontaram lesão no músculo adutor da coxa esquerda. O meia segue tratamento no DM rubro-negro, o que já ocorre com os atacantes Gabigol e Pedro. A notícia ruim em relação a Arrascaeta não é só a lesão, é o grau da lesão. E eu soube que não foi uma lesão leve, pelo contrário. O jogador vai ficar aí pelo menos 3 semanas longe dos gramados. Pois é, meus amigos. O que vocês achavam que não podia piorar, piorou. Eu acho um desfalque pesado no Flamengo, pesado. O Pedro já foi um desfalque terrível. O Cebolinha já foi um desfalque terrível. O Vinha já foi um desfalque terrível. O Gabigol, nem tanto, a verdade é essa. Mas o Arrascaeta vai fazer muita falta. Sabe por quê? Ninguém faz o que ele faz hoje no elenco rubro-negro. Inclusive, é uma incompetência da atual gestão. Porque desde 2019 o Flamengo precisa de um reserva imediato ao Arrascaeta. E desde então o Flamengo não tem um reserva imediato. Para esse jogo de quinta-feira contra o Bolívar, o que eu faria? Eu não sou o treinador. Eu botaria Pulgar, Léo Ortiz e De La Cruz fazendo a função de armador ali no lugar do Arrascaeta. Eu faria dessa maneira. E aí no segundo tempo, dependendo da questão física de alguns atletas, bota o Lohan. Enfim, pessoal, é notícia ruim atrás de notícia ruim no Flamengo. Eu não tenho culpa, tá, galera? Mas vamos falar da notícia boa, porque tem notícia boa. Tem jogador assinado com o Flamengo, de volta ao Flamengo. Trata-se de Michael, contrato de 4 anos, até dezembro de 2028. O jogador já assinou com o Flamengo. Assim que ele rescindiu, assinou a rescisão com o Al Hilal, ele assinou com o Flamengo. Chega em breve ao Brasil para poder se apresentar ao Flamengo e iniciar a sua segunda passagem pelo clube rubro-negro. Venê, o que você acha da contratação? Eu vou ser bem sincero, dentro de campo, não acho que será um jogador que irá decidir jogos. Aquele cara que vai resolver os problemas do Flamengo no ataque. Mas acho que pode suprir a ausência do Cebolinha. Inclusive o Bruno Henrique precisa voltar a jogar futebol. Embora tenha feito gol contra o Botafogo, mas não está jogando bem não. Mas tem um lado positivo em relação ao Michael. Não vai ter o período de adaptação, pelo contrário. Ele já conhece o dia a dia do Flamengo. É um cara que está nas graças da torcida do Flamengo. A torcida do Flamengo aprovou o nome dele. Não vai ter dificuldade na relação com a torcida. Pode jogar mal as primeiras partidas, que eu acho que a torcida vai ter paciência, não vai vaiar, não vai acontecer isso, pelo contrário, é um cara que tem o carisma com a torcida rubro-negra. Isso vai ajudar demais. Dito isso, eu penso o seguinte: diante da urgência, o Flamengo teve que correr atrás e pagar alto para contratar Michael, porque o Michael nem estava na mira do Flamengo. Aí veio a lesão de Cebolinha, que só volta em 2025. E aí o Michael se tornou o alvo do Flamengo. Naquele momento, as coisas começaram a andar. Por quê? No futebol brasileiro, ele queria voltar para o futebol brasileiro. Estava certo. E no futebol brasileiro, ele sempre deu prioridade por conta do acordo de cavalheiro que ele tem com o Marcos Braz. O meu ponto é o seguinte: eu acho que o tempo do contrato é muito longo. Muito longo. Dezembro de 2028 são 4 anos, pessoal. 4 anos de contrato para o Michael, eu acho muito longo. Eu particularmente não faria um contrato tão longo como esse. Mas entendo que deve ter sido um pedido do atleta. E repito, por conta da urgência, o Flamengo teve que ceder em alguns pontos que normalmente não iria ceder. Nesse caso, eu acho que foi o tempo de contrato. Além, é claro, de luvas de salário. Ele não é um jogador que chega de graça não, tá, torcedor? Ele não vai chegar de graça não. O Flamengo vai pagar alto no salário e nas luvas. Ele não chega de
Tá então, nação, a imprensa repercutindo o confronto do Flamengo contra o Bahia, o Vene Casagrande trazendo as informações. O Alan desfalcará o Flamengo contra o Bolívar pela Libertadores. Muitos vão dar graças a Deus, né? As equipes que se enfrentam na quinta-feira, às 21h30 em La Paz, altitude, né? O motivo não é porque tá lesionado, né? Não é opção técnica, não, né? Ele não viajará com a delegação e não viajou também na partida da fase de grupos, né? O volante apresenta traços falcêmicos, né? Não pode entrar em campo na altitude. Bom, o Flamengo confirma a lesão de Arrascaeta e vira desfalque para o Flamengo, né? O Flamengo informa que o atleta Arrascaeta realizou exames que apontaram lesão no músculo adutor da coxa esquerda. O meia segue tratamento no DM rubro-negro, o que ocorre também com os atacantes Gabi e Pedro, diz a nota do Flamengo. Temos também o Brás confirmando conversa do Flamengo por Alexandro, né? Mas pontua nada próximo. Abre aspas, é um jogador que o Flamengo estava querendo saber como estavam as condições dele, saber se iria, se teria interesse em voltar à América do Sul, voltar ao Brasil. É um jogador que fez a carreira muito tempo lá fora, é uma decisão de vida também. Não há nada próximo, mas o Flamengo está no mercado como sempre esteve. O Flamengo vai contratar jogador que entenda que possa solucionar os nossos problemas, ou seja, lateral esquerdo, né? Alexandre, lateral esquerdo. O Flamengo com problemas na lateral esquerda também. E aí fechou com o Michael. Informação do Vene Casagrande que o Flamengo também fechou com o Michael. Bom, ele foi procurado pelo Flamengo. Trata-se do Montiel, Gonzalo Montiel. Segundo o jornalista Vene Casagrande, o Flamengo investigou a situação do Montiel junto ao Sevilha. O lateral conquistou a Copa do Mundo, expressou que não tem interesse em voltar ao continente sul-americano neste momento. Montiel informou ao Flamengo suas intenções para a temporada permanecer na Europa. Ele tem contrato até junho de 2026, campeão do mundo pela Argentina. Coloca a sua opinião nos comentários, se inscreva, acione o sino, deixa o like, até o próximo vídeo.